Boa noite, galera. A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. 7 horas da noite, 19 horas dessa quinta-feira. Estamos aqui novamente, né? A segunda parte da entrevista do nosso irmão, né? Amigo, né? Professor, né? Nosso Caio Fábio, né? Falo professor porque a gente procura seguir muito na internet, né? Umas coisas que o senhor fala, né? Que é muito interessante. Né? E, Fabinho, fala comigo. Fala com Boa noite, galera. Como o Patrick mencionou, estamos aqui diante dessa figura ilustre que é o nosso pastor Caio Fábio, uma pessoa que, na nossa escuridão em Bangu 1, nos anos 90, era quem trazia essa luz. Amém. E é uma honra muito grande, pastor Caio, A honra é minha. estar diante do Senhor, depois de tantos anos, né? Poder revê-lo, ver que o Senhor está bem, graças a Deus, o Senhor continua aí trazendo essa palavra de esperança. Infelizmente, não mais com aquela fábrica de esperança. Mas temos aqui nossa fé em Cristo, que o Senhor vai conseguir novamente esse projeto que tirou tantas crianças do mundo do crime naquela época, né? O Senhor vê hoje que naquela época, por exemplo, pastor, não existiam tantas crianças no crime, né? Hoje é o contrário, parece que a evolução foi reversa, né? Ao invés de evoluir para que diminuísse a quantidade de crianças no crime, de jovens no crime, houve uma reversão e hoje temos, em sua maioria, menores de idade, né? Mas, pastor, eu vou dar continuidade à pergunta que os primeiros apresentadores fizeram ao senhor. Como seria para o senhor hoje, e se o senhor ainda tem essa esperança de um dia poder ter esse projeto implantado novamente, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil, de forma geral, pastor? Eu recebi, no tempo em que a fábrica estava no auge, eu recebi projetos para multiplicação dela pelo Brasil afora. Eram governadores que iam lá me pedir, oferecer terrenos, áreas, isso e aquilo. E eu estava até elaborando 4 projetos para alguns estados brasileiros que estavam com uma avidez muito grande de ajudar. Mas foi justamente na hora em que a decisão malévola dos governantes aqui no Rio, que o Rio é uma cidade autofágica. Se você começa a fazer uma coisa boa, todo mundo quer te devorar vivo. É trágico o que acontece na cultura do Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, mas o Rio é uma central de autofagia horrorosa. Se você disser que esse copo aqui é uma melhor coisa, esplendorosa, vai ter gente conspirando para estilhaçá-lo. É trágico. Tanto é que a gente está na situação em que está. E a gente teve 6 governadores em sequência presos. E o atual só não está preso por muitos arranjos de outra natureza, porque se fosse deixar a justiça correr seu curso, talvez ele acabasse no lugar onde os outros terminaram. E não tem peças de reposição, não tem muita gente de bom nível para substituir. Agora, sobre a pergunta, eu creio o seguinte: os tempos mudaram. Aquilo foi há 30, 35 anos atrás, era outro Brasil, era um outro mundo, era outro empresariado, era outra generosidade. Com o que aconteceu com a roubalheira presidencial, federal, governamental, municipal e de todos os níveis, e com as penetrações dos grupos de criminalidade perversa em todos esses ambientes e se capilarizaram, de modo que hoje eles têm representantes na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado e até chegando, em alguns casos, com representação solidária em relação a eles na Presidência da República. Então a situação é grave, mudou muito. E os empresários ficaram cínicos. Quando eles viram tudo que foi acontecendo com esses governos, eles disseram: nós não vamos ajudar nada.
Aí depois veio um outro governador, um outro presidente, que é um cara anti-amor, anti-solidariedade, anti-compaixão. Se você pratica o amor, ele diz que você é comunista, é marxista cultural. Se você pratica a compaixão, você é marxista cultural. Se você se preocupa em organizar alguma coisa paralela ao Estado para ajudar a sociedade, eles dizem que você é marxista cultural. Se você tem interesse em cultura, você é marxista cultural. Eu estou falando do governo anterior a esse, que foi uma tragédia de desmobilização disso tudo. Parece o governo Trump dos Estados Unidos. Então, a mudança foi muito grande. Eu converso com os empresários e vejo que a maioria deles já não tem mais aquela atitude generosa de dizer, eu quero participar disso, quero botar meu nome aí, quero fazer parte desse marketing limpo, que a minha empresa está ajudando a fazer uma transformação social profunda. Tudo isso acabou. Então, hoje é infinitamente mais difícil. Hoje, eu creio que a configuração da Fábrica de Esperança teriam que ser pequenos núcleos espalhados, mas até aquela coisa enorme de 58 mil metros quadrados, com projetos que eram modelo para o Estado e para o mundo. A Fábrica de Esperança foi muito mais importante do que as pessoas de longe realizam. Por exemplo, ela entrou no circuito turístico do Rio. O turista chegava aqui, ele ia ao Pão de Açúcar, ao Corcovado, a Ipanema e à Fábrica de Esperança. Na Fábrica de Esperança, a gente chegou a ter aqueles carros elétricos com uma guia de turismo, porque todo dia tinha tanto turista lá que faziam aquelas filas para ir andando como se fosse uma Disney social. Isso aqui funciona isso, aí dava explicações, isso e aquilo. Foi uma coisa única, singular, e tem mais. Foi tão singular que não tinha nada igual no mundo. Era o maior projeto social da América Latina. A gente respondia por 50% de tudo que a comunidade solidária do governo Fernando Henrique Cardoso, com a dona Ruth Cardoso, produziu no Brasil. 50% vinha de dentro da Fábrica de Esperança no Rio. O resto era tentativa de amealhar gente e recursos no resto do Brasil. Eu creio que a gente tem que ser honesto com esse tempo e com essa mudança. Então, eu creio que a gente pode criar clusters, criar núcleos de esperança e espalhá-los por aí. Eu estou vendo algumas iniciativas começarem a brotar aqui, ali e acolá. Eu sinto que agora é um momento, e eu já não sou mais a pessoa. Eu sou a pessoa para dar conselho, opinião, carregado de experiência, que passei pelo inferno no meio disso e de outras coisas que eu conheço muito bem e a maioria deles não conhece. Então, assessorá-los, mas pegar esse sangue novo da garotada, porque nada, eu estou com 70 anos de idade. Daqui a pouco eu estou com 80. Eu já tenho filho de 50. Então, o tempo passou. Mas tem muita gente nova querendo fazer alguma coisa que está precisando de encaminhamento, ajuda, assessoramento e estímulo. E aí eu, por exemplo, quando vejo que o meu amigo André Fernandes está fazendo na agência de notícias da favela, com os muitos desdobramentos, eu vou ficando feliz, porque sem esse nome Fábrica de Esperança, ele está criando esperança em vários lugares. Como ele, há outros. E eu sinto que o meu papel é criar um estímulo e também usar as minhas mídias sociais, que não são pequenas, são amplas e capilarizadas, e estimular esse tipo de coisa. Essa minha estada hoje aqui, eu vou recortar ela todinha, vou publicar, milhares e milhões de pessoas vão assistir. Eu quero colocar o QR Code lá para o pessoal começar a fazer contato com vocês. Eu mesmo
vou começar a divulgar, porque eu creio que tem uma nova geração precisando apenas de estímulo para começar. Verdade. E de força para continuar. E eu creio que a gente vai conseguir continuar, apesar da morosidade dos governos bons. O governo bom é lento ainda. E o governo mau é perverso, trabalha contra e quer desmontar tudo e não crê nem em preservação do meio ambiente. Para eles, quanto mais quente, melhor, quanto mais dilúvio, melhor, quanto mais catástrofe ambiental, melhor. Eles não creem em nada, são uns seres que não creem nem que a Terra é redonda. É um negócio doido. A gente entrou num período que no tempo da Fábrica de Esperança era impensável. A gente estava vindo da ditadura militar. Aí, em 85, 86, começou a redemocratização, 88, a Constituição. Então, o que havia? O Brasil inteiro estava todo cheio de desejo democrático. As organizações empresariais estavam querendo trazer sua colaboração. A gente tinha um parceiro como o Betinho, que foi meu grande companheiro nesse processo todo, Rubens César Fernandes e alguns outros, João Roberto Marinho, da Globo, que era parceiro, estimulava, divulgava, pautava, fazia questão que a sociedade inteira visse. Hoje em dia, isso tudo acabou. Então, a gente vai ter que usar redes sociais e outros modos de adaptação. Mas eu creio que há um represamento de frustração por parte de muita gente que tem memória e outros que nem memória tem, mas tem a intuição de que é possível fazer alguma coisa. E eu quero estimular os que têm memória do passado e os que, mesmo sem memória do passado, têm um interesse e têm a fé de que é possível fazer alguma coisa independentemente da ação do Estado. O Estado faça dele da melhor forma possível, mas a sociedade civil organizada tem um poder extraordinário. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente pode investir bastante. E eu acho que o testemunho que vocês têm para dar é de uma singularidade incomparável. Porque, na realidade, eu conheço a moçada toda. Eu fiquei 3 anos dentro de Bangu 1, toda terça e às vezes terça e quinta. Depois eu comecei a ir para Bangu 3, Bangu tudo, sem deixar de ir a Bangu 1. Milton Dias Moreira, que já não existe, Frei Caneca e tal. Ia. Agora, Bangu 1 era a minha sede. No mínimo, terça-feira eu estava lá. E tive alegrias extraordinárias de ver conversões dos apenados, conversão das esposas drogadas, filhos desesperançados, que a gente conseguiu reunir, mobilizar. Hoje tem gente formada em medicina, em direito, em jornalismo, em cinema, em documentário, em arte, em teatro. Uma quantidade linda de pessoas que eclodiram daquele lugar. Eu me lembro que no dia que eu comecei a Fábrica de Esperança, estava a mídia inteira lá. Aquela multidão de mídia do Brasil e do exterior. Aí eles me perguntaram, o que o senhor pretende fazer aqui? E eu falei, aqui a gente está o seguinte, da seguinte perspectiva, nós vamos dar o tom, porque os jobins estão aí. Aqui em volta está cheio de jobim. Só está faltando dar o tom. Então, o meu papel é trazer o tom e despertar os jobins. Porque está cheio de arte dentro das comunidades, sim, das favelas. Cheio de gente interessante, criativa, inteligente, corajosa, peituda, sofrida. Só precisam de uma chance. E aí, o meu papel aqui é reunir recursos para a gente dar o tom, dar o diapasão, porque os jobins vão brotar de todos os lados. E eu acho uma calamidade que o Estado brasileiro não tenha descoberto ainda esse potencial lindíssimo que a população tem. O que eles precisam é do diapasão. Você dá o tom
porque os Jobins vêm de tudo que é lugar com uma criatividade linda. Esse é muitos dons escondidos, né, nas comunidades, né? E esse é um dos pronto países... para aflorar de acordo com a condição, né? E esse é um dos países mais ricos, mais criativos, mais imaginativos, mais capazes de promover evento. Ninguém faz um carnaval como o nosso. Ninguém faz um Réveillon tão legal como o nosso. Verdade. Por exemplo, a Olimpíada aconteceu aqui. O mundo disse, esses brasileiros podem não ser bons em muita coisa, mas eles sabem fazer uma festa. Sabe? A Copa do Mundo. Então tem tanta riqueza artística. Ontem eu fiquei triste quando eu vi o incêndio lá da Império Serrano, não sei o que e tal. Eu digo, vai dar um trabalho para esse pessoal danado. E já não tem mais a mobilização empresarial para dizer vamos botar uma grana e refazer tudo. Então as coisas estão muito mais difíceis. Por outro lado, o recurso humano continua crescendo. E é um recurso rico, infinitamente mais rico, eu diria, do que os Estados Unidos possuem. Os Estados Unidos são um país de pouca mobilidade, de pouca criatividade média. Aqui, o indivíduo sem nenhuma cultura, sem nenhuma instrução, é um gênio de imaginação e de arte, mesmo sem ter sido instruído. Nos Estados Unidos, o cara tem que ir para um Juilliard, tem que ir para uma faculdade de arte, tem que ir para isso, para aquilo outro, para aprender alguma coisa. Aqui a garotada já nasce autodidata. Autodidata. Né? Há um autodidatismo inerente na cultura brasileira, que precisa ser estimulado. E quem me dera cheguem presidentes, governadores e prefeitos que tenham esse olhar. Tem alguns poucos com esse olhar. Sim. Mas a grande maioria está querendo afanar, meter a mão para lá e para cá, conchavos, dinheiro, engano. E é isso que nos atrapalha mais do que tudo. Como o senhor citou, pastor, ao invés dos governos evoluírem, houve um regresso. Involuíram. Quer dizer, é um progresso reverso. Né? O senhor vê... moonwalking. É o Michael Jackson sem arte. Só tá andando para ao trás. invés de copiarem a sua ideia ou até investirem no seu projeto, não preferiram destruir. Acabar com aquilo ali, acabar com crianças que... Quantas crianças daquelas já morreram, pastor? Que se enveredaram pelo crime, né? Porque ali tinham ali o estudo, tinham cursos, tinha alimentação. 66 projetos. Né? O senhor vê. Eu tinha uma televisão funcionando lá dentro 24 horas, tinha uma rádio FM funcionando lá dentro, tinha teatro, tinha música, tinha TI, tecnologia da informação, parceria com o Instituto Ayrton Senna, que só colocava os melhores computadores inventados no mundo, gastaram uma grana. Era na época dos Pentiums. Eles pegavam os mais modernos. Botamos professores de alto nível. Um dos professores era professor de física nuclear, ia dar aula lá para a garotada. Quantos talentos desperdiçados. E aí os pais começaram a dizer, a gente quer também, a gente abriu vaga nos sábados, no domingo e às noites para os pais poderem participar. Eram 66 projetos, os mais variados, que cobriam de esporte a atendimento médico. A gente fazia parto, a gente fazia cirurgias, a gente tinha clínica odontológica, a gente tinha um governo do Estado num único projeto, 26 serviços do Estado dentro de um único projeto, fora os outros 65 fazendo de tudo. Então, tinha coisa de todos os lados. Eu tinha acabado de propor um projeto para a Petrobras de dizer como é que a energia funcionava até então e que tipo de energia limpa e sustentável a gente podia criar. Eu tinha separado já um galpão para criar o processo inteiro da energia fóssil poluente.
e um processo inteiro de laboratório para o pessoal ver como fazer energia limpa, que não poluía. Para você ter uma ideia do nível de coisas que a gente estava fazendo lá, e de todos os tipos. Alguns morreram, mas graças a Deus tem gente trabalhando em Cuba, trabalhando em outros países, que foram buscar oportunidades. Tinha curso de inglês, tem gente que aprendeu inglês fluentemente da Fábrica de Esperança. Então, aqueles 10 anos produziram também uma quantidade muito grande de gente boa, que está aí. Eu recebo cada carta linda de gente que diz: você é meu pai, sem saber, mas a minha vida mudou. Se não tivesse sido aquilo, eu não sei o que teria acontecido de mim. Por exemplo, eu ganhei a casa do Parazão, lá em Acari. Ele tinha uma mansão no meio da Acari. De 3 andares? Era. Sei. Que ninguém queria ocupar porque ele tinha feito muito trabalho assim de matar boi, de oferecer para os espíritos. E todo mundo tinha medo. E eu não tenho medo desses negócios, né? Aí me ofereceram, digo, é comigo mesmo. Quanto mais mal assombrada, mais à vontade eu fico. Chego lá, faço uma oração, limpo esse negócio. Aí eu peguei a Wanda Sá. A Wanda foi trabalhar lá, eu digo: a Wanda, organiza aqui para dentro da comunidade, pega com meninas especialmente, vamos fazer isso. E em vários outros lugares, a casa do Isaías, meu querido Isaías do Borel, com quem até hoje eu ainda falo esporadicamente. De vez em quando eu recebo um telefonema, vou atento, é o Isaías, reverendo, é o seu amigo Isaías, não sei o que e tal. Aí eu digo: olha, eu dou uns conselhos, eu dou não sei o que, te cuida, você está vivo até hoje, mas não brinca com a tua vida. Ele me deu a casa dele, lá no Borel. Eu não sei se você estava comigo no dia em que ele chegou e falou: decidi que aquela casa que eu tenho lá, onde ele também, no passado, antes de eu batizá-lo, ele oferecia sacrifícios, imolava boi, touro, não sei o quê, fazia todo tipo de oferenda. Era um negócio que apavorava a comunidade inteira. O senhor quer a minha casa? Eu digo: mas é para ontem. O senhor não tem medo disso? Não. Essas coisas é que tem que ter medo de mim. Porque eu recebi o poder de entrar no inferno. É o inferno que tem medo de mim. Eu não tenho medo de inferno nenhum. De diabo nenhum. Vou lá, tua casa vai ficar lavada e limpa em nome de Jesus. E aí a gente vai fazer projetos. Até onde eu saiba, as coisas continuaram acontecendo lá de um outro modo, na casa do Isaías. E quantos daqueles que estavam em Bangu, que eram considerados seres irrecuperáveis, que eu nunca acreditei nisso, tinham alguns que eu via que tinham sofrido intervenções durante a existência, choques psicopatológicos tão graves que tinham atingido, inclusive, a dimensão neural do indivíduo e que não era conveniente colocá-los na rua porque eles iam se criminalizar de novo ou poderiam até ser mortos pela polícia. Então eu dizia às autoridades: olha, fulano não é recomendável. E dizia para ele: escuta, não fica magoado com os que estão saindo, porque eu não estou indicando teu nome, porque se você sair agora de manhã, eles te matam à noite. Então, para você é seguro ficar aqui por enquanto, porque você não está tão seguro ainda do tipo de vida que você consegue viver sozinho. Isso pode ser um perigo para você, não fique triste comigo, eu te amo, cuido de ti. Isso que eu estou fazendo e te dizendo pode parecer uma coisa ruim aos seus sentidos, mas é a tua preservação, é a tua salvação. Eventualmente tem gente que só consegue mudar de vida quando envelhece e se aposenta. Era o que o Nilo Batista me dizia: esse aí daqui a mais uns anos vai se aposentar. Com toda aquela experiência dele de trabalhar com a advocacia criminal, sim,
Ele dizendo, esse ainda está muito jovem, não me parece que houve uma transformação do jeito que você prega. Mas daqui a mais uns 10 anos ele vai se aposentar, vai ficar cansado, vai querer ir para casa, não vai querer mais nada, aí é a hora de a gente ajudar esse cara a partir para o resto do final da vida dele em paz. Como, graças a Deus, a gente conseguiu fazer acontecer com vários. Poxa, verdade, pastor. O senhor citou, inclusive, né, Patrick, o doutor Nilo Batista, grande advogado, grande professor. E um ser humano incomparável. Sim. E na época dos anos 90, um super secretário, né? Que era taxado como super secretário, que ele era vice-governador e era secretário de quase todas as pastas. Secretário de Justiça e de Segurança Pública. Sim. E tinha mais algumas secretarias que Aí depois ele botou o Arthur Lavigne na Secretaria de Segurança. E ele aí ele foi para o governo. Assumiu o governo. Aí ficou lá, enfim. Nossa, foi o tempo que eu casei com a Vera Malaguti. E foi o tempo também que eu batizei a ambos. O Nilo Batista é um indivíduo que confessou o Evangelho de Jesus no coração dele. Então ele está lá no cantinho dele, idoso, mas eu tenho profundo respeito e gratidão por tudo que ele fez de bom e de bem durante aquele período todo. Sim. Pastor, uma pergunta aqui, é que eu tenho tanta coisa, tanta curiosidade, pastor. Patrick, me perdoe, meu irmão. O que o senhor acha, pastor, sobre a época, vamos dizer, da época do Dr. Nilo, por exemplo, como secretário de Segurança, vice-governador, enfim, para as épocas de hoje, na questão de segurança pública? Essa mudança que houve, pastor, que nós falamos na evolução, o que eu acho que houve uma evolução. Nós achamos até que naquela época não se matava tantas pessoas, né? Não haviam essas guerras da polícia contra o crime. Ainda não tinha a milícia também. Não existia a milícia, né? Existia até os grupos de termínio, né? Não, tinha ali a banda podre. Mas não era essa força que tem hoje. Que era um apoio de governos, né? Era um pessoal que me procurava. Eu era procurado por líderes do Esquadrão da Morte, com crise de consciência. Eu tenho tanta história sobre isso. Esquadrão Lecoq. Os 7 grandes bicheiros do Rio, naquela época, já está quase todo mundo morto. Acho que só tem 1 ou 2 vivos. Capitão Guimarães e não sei o que. O resto já morreu todo mundo. Turcão, todo mundo. Turcão era meu vizinho. Ele marcou algumas reuniões com o grupo todo da casa dele para eu ir pregar. Eles tinham interesse em ouvir o Evangelho. Isso tudo acabou. E as governanças de Estado que a gente teve foram pavorosas. E aí, o que eu acho, pessoalmente? Se eles não tivessem tido tanto ciúme da Fábrica de Esperança, porque eles não acreditavam que um cara como eu, que tinha toda aquela influência midiática no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro e no mundo, eu era objeto de matéria no New York Times, no Chicago Tribune, no Miami Herald, no Los Angeles Times, no Time de Londres, no Der Spiegel da Inglaterra, com regularidade, dizendo que o que está acontecendo no Brasil é um fenômeno maravilhoso. Esse cara aqui é um misto de um monte de coisas. Ele pensa como um teólogo, tipo John Stott. Ele tem uma ação civil combativa como Martin Luther King. Ele prega o evangelho com a paixão do Billy Graham. Ele faz isso, faz aquilo. Eu me lembro de matérias, por exemplo, do Miami Herald, de 8 páginas, da primeira página até lá contando aquilo tudo, porque virou um fenômeno mundial. E eles ficaram com ciúme de matar e prepararam todas as coisas perversas para ver se me pegavam. Então, se nós tivéssemos tido 2 coisas que não tivessem acabado, número 1, do ponto de vista da ação social, da cidadania, que era a Fábrica da Esperança, não tinha governo ali, eram cidadãos fazendo as coisas,
se tivesse sido mantido e proliferado, como o Nordeste queria, Brasília me ofereceu fazer 3 no entorno todo de Brasília. Várias outras cidades me pedindo. São Paulo me ofereceu lugares e aonde estão os empresários iriam colocar dinheiro, mas o ciúme era muito grande e crescia para todo lado. Se a gente tivesse conseguido manter a Fábrica de Esperança e expandi-la, e aqui no Rio, uma das poucas coisas do ponto de vista de polícia, repressão, cuidado, que deram certo minimamente foi a UPP. E a UPP foi descontinuada por causa das loucuras do governador Sérgio Cabral, da corrupção, nisso, aquilo. Aí o cara faz barbaridades, eles pegam um projeto que está dando certo e jogam fora. Era hora de crescer, de aperfeiçoar a UPP, de torná-la mais capilarizada. A entrada foi com a polícia, na base da força para implantar, mas depois que estava implantado, era hora de ir recolhendo o aparato policial, ficar só aquele aparato para a burocracia do cotidiano e expandir a capilaridade social de acolhimentos, psicossocial, isso, aquilo, outro. Poderia ter tido uma mudança extraordinária, mas não. Você bota um general Cerqueira para ser secretário de segurança. Meu Deus. Como é que pode isso aí dar bom? Não tem condição de dar. Aí quando veio o Hélio Luz, ele tinha uma visão muito mais sociológica do processo. Intelectual, né? Intelectual. Eu fiquei com esperança, mas também era muito boicote daqui, daquela. O cara começava... Fica muito restrito, né? Muito restrito, porque... Até para trabalhar para essas autoridades de governança, você tem que andar na corda bamba, porque se você vai fazendo coisas muito boas, eles ficam com medo que no próximo pleito você se candidate ao lugar deles. Então, eles seguem o que está na Bíblia, né? Que o mundo jaz no maligno, né? Eles jaz também, maligno, né? Eles são autofágicos, comendo a própria carne. Começa a ficar bom, eles querem destruir. Isso é calamitoso isso, né? Na cultura brasileira. Pastor, eu lembrei de uma frase aqui, Patrick, sobre a pessoa que ele citou agora, que era o general Newton Cerqueira, que na época que ele assumiu a Secretaria de Segurança, ele deu uma determinação para os policiais: atirem primeiro e depois vejam quem é. Premiação por morte. Os policiais, eles ganhavam graduação por quantidade de mortes. Eliminação de pessoas, aí tem um acréscimo. Atira primeiro, depois vê quem é. Não importa quem você está atirando, pode ser morador, criança, qualquer pessoa, idoso, não importa se seja bandido ou trabalhador, não importa. Eu me lembro bem disso, que era um absurdo isso, né? Era naquela nojento. Época. Pastor. E eu, como nunca tive papas na língua, sempre falei tudo com toda explicitude e clareza. Eu não tinha pudores para falar isso. Eles iam ficando com ódio. Armaram contra mim, puseram contra da Fábrica de Esperança. Aí depois a própria PM começou a me escrever cartas, escreveram 5, 6 cartas dizendo quem botou, quando botou, de onde veio, que já era uma velha de 5 meses atrás, que eles pegaram daquele instituto que fazia a medição disso. Qual é o primeiro nome? Éboli. Carlos Éboli. Criminalista Carlos Éboli. Já estava há 5 meses. Eles tiraram de lá para colocar lá dentro da fábrica para plantarem e criar uma circunstância contra o senhor. Acabar com a esperança da Fábrica de Esperança. Aí o tiro saiu pela culatra. Acabou que o coronel Marcos Paz acabou sendo justiçado, porque eles não prestaram atenção que, enquanto eles confabularam, o governador, o general Cerqueira e o coronel Marcos Paz, eles tinham acabado, o governador, de fazer uma palestra para todo o contingente da PM no final do ano. E aí eles estavam desmontando as câmeras e esqueceram uma câmera ligada que gravou a conversa toda deles em off.
Quando é que o meu peixe vai ser destruído? Ah, o senhor está falando do reverendo? Quero acabar logo com isso. Ah, não, já está tudo preparado, vai acontecer, você vai ver a surpresa, como aquilo vai ser liquidado. Prepararam um esquema inteiro. Trama diabólica, né? Diabólica. Acabou que o pobre do Marcos Paz, eu tenho compaixão de todo mundo, acho que todo mundo está doente da mente e do coração, porque não é possível uma pessoa com um mínimo de saúde humana e de solidariedade humana ficar planejando coisas perversas contra aquilo que está ajudando tanta O mal gente. para quem está fazendo bem, né? Pastor Caio Fábio, queria perguntar para o senhor qual a sua opinião sobre a Lei Rouanet? Olha, eu acho ela ótima. Acho que existe um preconceito enorme que foi plantado pela extrema-direita. Então, hoje, tem um monte de gente que gostaria de usar a Lei Rouanet e não usa com vergonha de ser acusado, porque basta usar que você pode virar o rei da mamata. Quando, na realidade, na maioria das vezes, o que decorre dali como investimento são coisas boas e necessárias. Qualquer país desenvolvido da Terra tem um fundo reservado cultural para estimular especialmente essas produções que não vêm sob os auspícios das grandes companhias de produção cinematográfica. Então eu não vejo nada demais na Lei Rouanet, é só cumprir os protocolos com a devida acurácia para não haver nada errado. Mas eu, particularmente, tenho amigos usando, fazendo, como tem também gente que tem medo de usar por causa da possibilidade de ser acusada como oportunista. E gente que nem precisava ter essa preocupação, mas diz, não, na Lei do Rouanet eu não vou entrar não, porque depois meu nome está aí na mídia como aproveitador, isso, aquilo outro. E tem saído boas produções artísticas que não recorreram à Lei Rouanet, que fizeram isso por fora. Mas eu acho que foi essa extrema-direita minion e perversa que criou esse negócio de que quem vai à Lei Rouanet é ladrão. E aí, meu Deus, atrapalha tudo. É uma das leis hoje em dia, né, que são mais usadas, né, para o meio cultural, né, e funciona, né, que eles agem no Brasil todo. Né? Pastor, queria fazer outra pergunta para o senhor. O senhor tem assim, algo em mente assim, um momento difícil, ou uma perca, ou uma fé que o senhor tinha em alguém que começou bem, né, e depois se perdeu? O senhor tem algum pensamento assim? Aqui no Brasil, gente que começou bem no Evangelho e se desvirtuou? Isso. Ou então... quase todo mundo. Quase todo mundo. Eu conheci uns garotos de 18 anos que começaram cheios de paixão. 10 anos depois foram cooptados por algum político. O canto da sereia os embeveceu. As ofertas de dinheiro, a compra de voto dos membros da igreja para servi-los. Então, o que houve no Brasil é uma corrupção quase generalizada da igreja toda. Você tem um grupo mínimo de, no máximo, 50% de gente honesta. O resto virou todo mundo companhia limitada. Todo mundo. Os mala qualquer coisa, todo mundo que vem aí nessa mesma esteira, está tudo destruído e vocês vão ver nos próximos 15 anos o desmantelamento. Todas as outras, como já está acontecendo. O que tem de denominação ruindo e se acabando, porque fui presidente da Associação Evangélica Brasileira por 10 anos. Ajudei a fundá-la, era o principal articulador, fui eleito por aclamação, fui presidente de 70% do grupo durante 10 anos, crendo que eles eram ruins do jeito que eles eram por falta de informação.
Aí ensinei, preguei, exortei. Aí os caras chegavam para mim e diziam, Caio, tudo que você ensina está certo, mas não dá certo, Caio. Não dá certo. O que dá certo é tocar medo, terror, pavor, inferno, obrigação do dízimo, da frequência, porque é aí que a gente arranca grana. Aí vem você e prega o evangelho. Se o cara não pode ir à congregação por qualquer outra razão, não tem problema. Dízimo não é uma obrigação, é uma coisa da lei de Moisés que passou em Jesus. E aí tudo que você ensina sobre o que o Evangelho ensina é lindo e é verdadeiro. Mas a gente não está interessado no que é lindo, nem no que é verdadeiro, mas naquilo que é pragmaticamente funcional. E aí virou essa coisa catastrófica, que não é apenas nacional, isso é uma importação da perversidade eclesiástica americana. Isso tudo nasce nos Estados Unidos, se torna tupiniquim no Brasil, e o Brasil tem o dom de imaginação, para o bem, para o mal, e para o mal, a capacidade de piorar ainda mais o negócio e de tornar mais tosco e mais perverso. Então eu também tenho muito pouca esperança nessa moçada. Eu tenho esperança no pessoal que está de fora e que quer fazer coisa boa. Tem muita gente boa querendo realizar coisa boa, mas não quer nada com igreja, nem com religião, nem com nada disso, porque não aguenta mais a exploração. Tem gente boa ainda no meio disso tudo? Tem. Mas é a minoria. A grande maioria está fazendo tudo perversificadamente. Tem um pequeno remanescente fiel que ama Jesus e o Evangelho. Mas eu não vou inventar uma estatística de maioridade positiva, de maior grupo positivo em relação aos demais, porque a maioria está totalmente corrompida e destruída e ensina falso evangelho, mentem o dia inteiro na internet inventando o que Jesus não disse, com essa teologia da prosperidade, teologia do domínio. Eles gostariam que o Brasil virasse a república evangélica do Brasil, uma teocracia, onde esses pastores virassem ayatolás, como no Irã, eminências pardas sobre os presidentes. E a gente já teve uma experiência agora no governo anterior, onde a pastorada deu as cartas. E onde cada igreja virou um comitê eleitoral. E o Brasil deixaria de ser um país laico, né, pastor? Sim, totalmente não laico. E o que é que aconteceu? É que você sabe qual é a segunda maior denominação evangélica do Brasil? A primeira é a Assembleia de Deus, Convenção Geral das Assembleias de Deus. A segunda são o que eles chamam de desigrejados, que são os caras que não aguentaram ficar dentro daquela ladruagem, amavam o Evangelho, amavam a Jesus, e diziam, não, eu vou pegar minha mulher, meus filhos e vou cultuar em casa. Ou vou chamar mais um grupo de 8 amigos e vou cultuar em casa. Vou me alimentar, por exemplo, com o Caio na internet, com o Evangelho puro, simples. Vou ouvir, vou reproduzir na minha casa, ou vou aprender e vou passar para os outros. Essa é a segunda maior, está com 20 milhões. E vai crescer e vai se tornar a maioria. Porque tem muita gente que ama Jesus, mas não aguenta mais a agremiação perversa eclesiástica que a gente tem por aí, corrompendo a mente e o coração e gerando tristeza, decepção e angústia, e até morte, suicídio, de gente que perdeu a esperança por inteiro. A gente tem visto um crescente número de pessoas se suicidando dentro da igreja, inclusive mulheres de pastores que vivem tão drogadas para conseguir suportar a vida, que se tomam uma dose tripla, acabam morrendo. Não são nem pessoas que queriam se suicidar. Elas só queriam dormir para sempre e ficar livre daquela vergonha e daquela tristeza. Caramba. Pastor Caio, teve algum fato
que tenha marcado muito a sua vida? Tirando essa questão da Fábrica da Esperança, algo pessoal, talvez, que tenha marcado muito a sua vida? Ah, muita coisa. Muita coisa, positiva e negativamente. Negativamente, eu recebi o maior bombardeio que um ser humano já recebeu no meio cristão brasileiro, quando eu decidi romper com a instituição evangélica em 1998. Eu falei, esse pessoal está me usando há anos e anos e anos. Eu tento oferecer a melhor vida, o melhor testemunho, a melhor cara, a melhor postura. E eles dizem, não, a gente quer você como nosso presidente, porque eu estava no Fantástico quase todo domingo, Jornal Nacional 2, 3 vezes por semana, Bom Dia Rio, isso e aquilo, programas os mais variados, documentários da BBC, documentários da ABC dos Estados Unidos e de redes de TV, de jornal e revista no mundo inteiro. Então, eu tinha sido já aclamado como um dos cristãos mais criativos do século XX e todo mundo dizia que eu era o segundo cristão mais proeminente do planeta Terra. E que quando o Billy Graham morresse, certamente eu iria assumir aquela posição. Eu abria e fechava os grandes eventos mundiais e tal. Agora, quando eu vi o que estava acontecendo, que eu era apenas bucha de canhão, bem posicionada, na cara, assim, para todo mundo ver e pensar que a imagem dos evangélicos era aquela que eu oferecia e por trás era o oposto, e aí eu me desconectei de tudo e de todos, eles não perdoaram nunca mais. Não perdoaram. Era assim como uma amante raivosa que quer matar o cara até o fim da vida. E até o dia de hoje eu ainda pago um preço sobre isso. Só que já tem 28 anos e tem uma nova geração que não ficou sabendo de nada, que me ouve e fica enternecida, apaixonada, não houve encantada. peça de reposição, graças a Deus, né? Aí tem uma nova geração que está atropelando esses pensamentos perversos do passado. E eu sei, mais 10 anos de vida tem outra coisa estabelecida aí. E o senhor continua sendo perseguido por isso, pastor? Pelos idosos. Pelos idosos, que ficam dizendo, olha, não ouça esse cara, senão você nunca mais vai ser o mesmo. Ele tem um poder de persuasão impressionante. Agora, tudo que ele diz é heresia. E eles não conseguem apontar uma única heresia que eu falo. É como o pessoal doido dessa extremíssima direita religiosa evangélica que está por aí, que não tem um argumento para desmontar o teu pensamento. Eles só chegam e dizem, é um perigo, não houve não, mas eles não têm argumento porque eles não têm argumento. E se reunir todos eles e eu sozinho, eu sou maioria em relação a eles, podem botar todos os que sejam inteligentes desse grupo, eu como todo mundo vivo, eles não têm argumento para encarar. Eles são, desculpa a expressão, burros, ignorantes, só são agressivos e perversos. E usam hoje uma das piores armas, né, pastor? Que é a internet com suas fake news. Né? São campeões de fake news. Conseguem destruir a vida de pessoas através da internet. E ficam mentindo, inventando isso, aquilo outro. Só que em mim não cola mais. Não pega mais. Eles tentam colar e cai o decalque. Não fica. Porque a nova geração está sendo abençoada, salva, liberta, iluminada. Milhões de pessoas dizem, não, isso aí vocês que vivam com a doença de vocês. Nós encontramos o evangelho com esse cara aqui. Então, nós não éramos nem nascidos quando ele começou a pregar. Mas desde que a gente começou a ouvir, a gente sabe em que direção está a verdade. E é com ele que a gente vai andar. Então eu estou na maior paz desse mundo. Já criei
Eu tive 7 filhos, criei 6, já tenho filho com 50 anos de idade, todo mundo feliz, todo mundo crente, todo mundo liberto, todo mundo feliz. Você tem quantos netos? 6. 6. 6 netos. Já tenho neta casada de 26 anos de idade. Então já tem bisneto, né? Eu estou esperando a qualquer momento um bisnetinho. Estou doido para ser bisavô. É bom, é bom. E Deus tem sido tão maravilhoso comigo, me dado uma vida tão linda, uma esposa tão querida, filhos tão amados e uma família tão harmônica e entrosada. Então, eu sou um bem-aventurado, graças a Deus. Que bênção, né, pastor? Pastor, o senhor falou aí uma coisa. O senhor teve 7 filhos, mas criou 6. Me tira essa dúvida pra gente, pastor. É que o Luquinhas, que era um dos meus filhos quando estava com 26 anos de idade, foi atropelado na estrada de Piratininga, voltando com os irmãos de um aniversário, e faleceu na hora. Meu Deus. BMW, 120 quilômetros ou mais, bateu nele. E ele não viu, eram 4 da manhã, ele estava indo comprar um pão na padaria do Grão ao Pão, onde ele cresceu, ali do lado da casa, onde a maior parte da infância dele foi desenvolvida. E eles pararam ali, Lucas, compra um pão pra gente. Ele foi comprar o pão, o carro passou, era um bólido BMW preto, ninguém chegou. Bateu e ele foi para a glória. Então eu tinha 4 filhos que eu gerei e tive 3 filhos que a minha esposa tinha gerado e me trouxe. Então todos viraram meus filhos. Entendi. De modo que eu tinha 7, agora eu tenho 6. Uma perda irreparável, né? Uma dor que nunca se cura, né, pastor? Olha, eu diria o seguinte, eu sou um homem curado dessa dor. Curado por causa dessa certeza da glória. Eu sei que já tem muita gente que eu amo me esperando na eternidade. A eternidade já me é familiar. Está cheia de gente que eu amo lá. Então, daqui a mais um tempo, eu não sei se Deus vai me dar mais 10 anos de vida, mais 20 anos de vida, se eu vou chegar aos 90. Eu sei que eu já estou mais para lá do que para cá, né? Mas o senhor tem muito ensinamento a passar ainda, pastor. Tenho, eu sei que Deus vai me dar saúde, graça, sabedoria. Até aqui Ele tem me dado uma memória intacta, boa, maravilhosa, lucidez, inteligência, articulação. É só que eu peço a Ele, Senhor, enquanto eu puder ser útil para comunicar o Evangelho aqui nesse mundo, me preserva. Se eu perder essa capacidade, então me leva, porque eu vou entrar na plenitude da Tua glória e da Tua compreensão. Aleluia. Pastor, Deus. Fabi, bom seria se no futuro bem próximo, né? Cada comunidade dessa aí do Rio de Janeiro teria implantado uma fábrica da esperança, né? Verdade. E cada uma, né? Eu creio que seria muito bem-vinda, né? Para as comunidades. Coisa simples. Não precisa fazer como a original, que eram 58 mil metros quadrados de área coberta. Núcleos, né? Basta fazer pequenos núcleos espalhados por aí e arranjar empresários que não precisam investir milhares de dólares, nem isso, nem aquilo, como era o nosso caso, que tinha gente do mundo inteiro investindo. Com coisas muito menores você pode fazer e criar uma capilaridade de grupos fábrica de esperança menores e especializados, mas a diferença vai ser notada. Se acontecer. Vai ser impossível de não notar. Pastor Caio, nós do Projeto 01 Sobrevivente sempre pregamos aqui a questão que nós falamos sobre nossos erros. Tanto que nós já demos nossos testemunhos aqui. Erramos sim, pagamos pelos nossos erros e hoje
estamos aqui mostrando para essa juventude, mostrando até para os mais antigos também que conviveram conosco, que não valeu a pena, não vale a pena. É tão bom mudar de vida, ter uma vida normal, uma vida tranquila, uma vida digna, uma vida de trabalho, assim como está o Patrick, está o Alex, está o Robson, estou eu. E não seríamos tão pretensiosos ao ponto de querer uma fábrica da esperança, mas temos esse desejo de montar, sim, um projeto de poder ajudar pessoas que estão saindo do cárcere a mudar de vida ali, poder estudar, poder ter uma ajuda no início, sabe, pastor? De poder... Porque a pessoa que sai da prisão hoje, sem perspectiva, não tem pra onde ir. A tendência é voltar pro crime, é reincidir. Claro, não tem pra onde ir. Os braços abertos, a família... Os braços abertos, vem. E o crime. Então, pastor, o nosso objetivo é esse, é poder não montar um projeto. Continua não haver albergue? Sim. Se ainda existe? Não tem albergue ainda? Porque não mais. tinha. O albergue que começou a haver aqui, ali no centro da cidade, fui eu que fui com dinheiro próprio reformando. Porque o Estado não tinha nenhum albergue. Sim. Um lugar de passagem para um indivíduo que não tem família, não tem acolhimento, não tem coisa alguma a ficar. E sai de lá sem uma preparação, né? Um treinamento, uma profissão. Isso que é triste, né? E aí tem que ter eu construí por conta própria um banco de dados com um monte de comerciários oferecendo emprego, empresários. Então, quando o cara saía, vinha para mim, eu já ia fazendo os encaminhamentos. Esses foram os que sobreviveram. Sim. Foram os que conseguiram sair e começar a trabalhar. Sim. Por isso que a gente sempre pede aqui, pastor, o apoio de empresários que abracem essa nossa ideia, sabe? De poder ajudar essas pessoas abrindo com emprego, né? Com alguém que tiver um colégio, um curso profissionalizante, para que a gente possa indicar pessoas para irem para esses lugares, se preparar para o mercado de emprego. Né? O Gregório Gordo era engraçado, porque... José Carlos Gregório. Eu peguei ele... Foi muito meu amigo. E foi. Aí eu fui conseguindo fazer a progressão do regime, aí pedi a transferência dele para Niterói. Da Costa. Aí ele ficou lá, aí a minha organização tinha um escritório a, 1.000 metros do presídio. Aí eu coloquei o Gordo trabalhando na recepção. A gente tinha um edifício de 15 andares, com gente dessa trabalhando lá. Era um movimento também de político, porque tinha estúdios de TV, gravação, transmissão, não sei o quê. Era uma movimentação enorme. E eu botei o Gregório junto com mais 2 ou 3, lá embaixo. Aí vinha, assim, governador, prefeito, senador, deputado federal, empresários. Aí desciam no carro na frente, quando entravam, davam de cara com aquele sorriso generoso do Gregório, que tinha um sorriso lindo, né? Sorrisaço. Aí ele, boa tarde, senhores, vieram... a que departamento? Alguns ficavam pálidos, depois ligavam para mim,